Charles, ele tem absolutamente tudo para se tornar campeão e jantar o Makhachev lá na casa dele. E o que prova isso? O comportamento dos russos. Na última luta, o Khabib, ele investiu cerca de $1 milhão na preparação do Makhachev para enfrentar o Charles. E sabe o que possivelmente pode ter levado o Khabib a ter essa estratégia? Um dos maiores especialistas em vencer os russos, e principalmente na casa deles, é o Bruno Blindado. Em algumas entrevistas, ele deu a sua estratégia, a fórmula, e é levar eles ao desconforto, pressão constante, fazer eles sentirem dor, atacando. Isso é uma estratégia eficaz, pois ele terá menos oportunidade de iniciar esse jogo de quedas. E adivinha quem tem esse estilo de luta? O Charles. E a última derrota do Charles para o Makhachev fez ele simplesmente aumentar o nível, saindo ali de um Saiyajin nível 3 para um Saiyajin nível 4. Olha como ele performou contra o Dariush. Fez parecer relativamente fácil enfrentar um dos caras mais temidos da categoria e muito bem treinado pelo mestre Rafael Cordeiro. Beleza, calma, não vamos se empolgar. Charles tem um estilo para vencer, mas existem outros fatores, pois isso é um jogo de xadrez, meu lindo. E uma das coisas, o Charles precisa frustrar o Makhachev no sentido de não aceitar o jogo de quedas sinistro que o russo tem. Não tem essa de, pô, eu tenho um jiu-jitsu e vou aceitar facilmente esse jogo de queda do Makhachev. Não, porque isso gera mais confiança no Makhachev. Ele já vem com uma pressão de vencer essa luta no meio do povo deles. E se Charles começa a aceitar esse tipo de jogo, ele começa a perder energia, pois o russo, ele pressiona por cima. Acaba perdendo energia, sofrendo danos graças ao grande empound deles e até pode ser finalizado. Olha o que aconteceu na última luta entre eles. A chave para isso é manter a distância, utilizar um jogo anti-wrestling, pois os russos desenvolveram o jogo anti-jiu-jitsu. Quer entender isso mais a fundo? Observa a última luta do Buchecha, simplesmente um dos maiores campeões da história do jiu-jitsu. Sua última luta foi contra o Omar Kane, que não tem o mesmo nível técnico que o Buchecha, e o seu estilo é oriundo do wrestling, mas existia um fator chave que impedia que o Buchecha exercesse uma certa dominância na luta e conseguisse finalizar: o fator força. Pois nesse jogo existem os níveis técnicos, mas a força contribui demais para isso. E numa comparação entre o Charles e o Makhachev ele tem mais força que o Charles. E por mais que o Charles tenha um dos melhores jiu-jitsus da história do MMA, imprevisível, sinistro, recordes de finalização, não assusta o Makhachev, pois ele desenvolveu esse jogo com excelência de anular o jiu-jitsu. Então por que não usar isso contra eles, de utilizar o anti-wrestling, desenvolvendo um sistema de defesas de queda sólido, não deixar cair? José Aldo é um exemplo disso. Isso envolve, claro, fortalecer a base, aprender a evitar as tentativas de queda e levantar-se rapidamente quando derrubado. E contra o Makhachev é importante manter a distância, evitar ficar preso em clinch, pois ele consegue utilizar as técnicas do judô para conseguir derrubar os seus oponentes. Então sim, com certeza, num dos maiores eventos do ano, Charles do Bronx tem absolutamente tudo para jantar o Makhachev. Mas lindo, e você? O que acha? Comente aí, ó, e te espero no próximo vídeo. É nóis e foi.